Oi, gente amiga e querida do canal Paz e Bem, gente amiga e querida da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes e hoje a gente começa nesta sexta-feira no Paz e Bem, sábado na Pós TV 247, uma segunda rodada de conversa muito especial com a Mãe de Santo. Opa! Pronto, eu não aprendi ainda como é que eu não duplico aqui. Vou aprender, vou aprender. Bom, e a Lorixá, mãe de santo Adriana de Nanã, tivemos com ela semana passada, foi muito especialmente legal, teve uma repercussão grande. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa. Adriana, como é que foi a semana sua? Olha, bom, primeiramente, boa tarde, obrigada, Mauro, mais uma vez pelo convite, boa tarde a todos os espectadores. Semana corrida, super corrida, né? Muita coisa para fazer no terreiro, com atividade, mas graças aos orixás, tudo bem, muito bem. Que bom. Você achou que foi boa a repercussão da nossa conversa? Olha, eu achei, até dei uma olhadinha um pouco para ver né, os comentários, achei legal. Eu acho importante poder conversar com pessoas que não são do candomblé especificamente, não são desse universo, para a gente desmistificar, né, alguns conceitos aí que as pessoas têm negativas com relação à matriz africana, ver que eu sou eu e, né, todos nós somos pessoas comuns, como todo mundo, a gente não come criancinha, como querem pintar por aí, e estamos abertos aí, estou aberta para a gente poder trocar e aprender aí nesse universo tecnológico, né, Mauro? Uhum. A gente atrasou um pouquinho o nosso início, para quem está vendo ao vivo, quem está vendo gravado não tem problema, está vendo no horário que quer, no horário que pode, no horário que quer. Mas para quem está vendo ao vivo, a gente começou um pouco atrasado, porque assim, a tecnologia é maravilhosa, mas dá trabalho. Dá trabalho. Sempre sendo surpreendido pela tecnologia. Mas estamos juntos aqui, isso aqui importa. Quero saudar toda a comunidade Paz e Bem, toda a comunidade da Pós TV 247, dizer que todo mundo é muito bem chegado, muito bem chegada, de onde vier, do caminho que estiver trilhando, da jornada pessoal que estiver fazendo, você é muito bem-vindo, bem-vinda, do candomblé, da umbanda, do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, do pentecostalismo, do neopentecostalismo, né, do espiritismo, do judaísmo, do islamismo, do budismo, do ateísmo, do agnosticismo, de onde você, o caminho que você estiver fazendo, de nada disso, sei lá, de nada disso, do hinduísmo, de onde você é muito bem chegado e chegada, muito bem acolhido e acolhida, é sempre bom a construção desse caminho de espiritualidade plural, de paz, de amor, de amor. Então, todo mundo sinta-se muito bem acolhido. Como a gente está iniciando a transmissão ao vivo, quero saudar quem chegou para a conversa. O Luiz Otávio Barbosa, boa tarde, Mauro, Salu Bananã, axé para nós, sobre a bênção da avó dos orixás. Nanã é a avó dos orixás? É considerada a avó dos orixás, a anciã, a mais velha, né? A Iabá, a mulher mais velha. Ah, que legal. A Greta Thunberg Brasil dizendo: olá, paz e bem, oxé. Oxé? Axé, deve ser. Axé, acho que ela escreveu errado. A Nilda Maria Ribeiro, que bom, não estava encontrando o programa. Legal, encontrou, estamos junto agora. Josi Negreiros, boa tarde, gente. Assistir a essa linda, tá falando de você, é tudo de bom. Legal. Silvia de Paula Obrigada, Garcia. gente. Legal. Agradecendo. Isso é muito amoroso. Silvia de Paula Garcia, maravilha, que bênção, gratidão. Jane Machado, estamos tanto precisando escutar quem pensa e crê diferente nesses tempos de obscurantismo. Eu acho também, Jane, é muito importante escutar, muito. Eu gosto demais dessa escuta toda que a gente faz aqui no Paz e Bem. Diego Ribeiro, olá pessoal, boa tarde. O confessor, até hoje eu não sei o nome dele, mas esse perfil confessor é muito bom. Boa tarde, muita luz nessa tarde sobre os auspícios do candomblé. A Greta já está aqui perguntando, o pessoal ficou de mandar pergunta, ela já está perguntando. Qual é o cumprimento no candomblé? Ah, tá. Como a gente costuma se cumprimentar? Isso.
Nós trocamos bênção. No candomblé, nós temos por hábito um abençoar o outro, né? A gente entende que cada um é representante de um orixá. Por exemplo, eu sou de Nanã, então quando alguém me pede a bênção, eu posso dizer, né? A gente pode simplesmente dizer a bênção, né? A bênção Adriana, a bênção Mauro, que aí o Mauro vai me responder, oh, Deus te abençoe, né? Ou eu vou responder que Nanã lhe abençoe, e cada um diz com referência ao seu orixá. Quem é de candomblé, aí tem as nações. Aí nós temos algumas, né, que quer dizer a mesma coisa, mais ou menos. Então, tem Motumbá, aí que eu estou pedindo a bênção, e a pessoa responde, Motumbaxé, Motumbá, aí ela também me pede a bênção, e eu respondo Motumbaxé, né? Tem Colofé, que é Colofé, a resposta vai ser Colofé Olorum, e a pessoa retribui Colofé, né? Porque, assim, a ideia é, quando a pessoa me pede a bênção, não está pedindo a minha bênção, está pedindo a bênção das minhas divindades. Então, né, quando eu retribuo, que eu sou representante da minha divindade Nanã aqui, então, é como se Nanã estivesse abençoando a pessoa, se a pessoa for do Ogum, a mesma coisa, do Oxóssi. Então, é assim que a gente se cumprimenta. A gente se sauda pedindo e trocando bênçãos. Adriana, Motumbá. Motumbaxé, Motumbá. Obrigado. Aí você responde, Motumbaxé. Motumbaxé, que delícia. Legal. Estamos saudados. Legal, Greta. Obrigado pela pergunta. Muito boa. Aline Ferreira, boa tarde. Muito axé para todos. A Lurdinha Castro, boa tarde. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. A Silvia de Paula Garcia. Ela já tinha falado aqui, está falando de novo. O que ela está falando aqui? Peraí, eu perdi. Peraí, Silvia, estou te achando aqui. Silvia de Paula Garcia. Ela é linda, que luz. As pessoas, as meninas aqui estão chamando, dizendo que você é muito linda, muito bom. Ai, obrigada. Numa sexta-feira é muito bom, né? Depois de toda a semana de trabalho, ouvir que você é linda. Eu fico muito grata, muito feliz. A Rosa Rodrigues dizendo aqui, ó. Atolô, Baluê ou Molu? O que ela disse? A Totô, ela deve estar dizendo a Totô, que é saudação. Totô, desculpa, ela falou certo, eu li errado. A Totô, o Baluê, o Baluá, O Baluaê. ou Molu? Isso, é a saudação para o Mulu e para o Baluaê, que são as divindades, são orixás, que são cultuadas no mês de agosto aqui no Brasil. São filho de Nanã, né? O Mulu, o Baluaê é filho de Nanã, e onde é muito ligado, né, ao culto mais com a comunidade externa, muito ligado no trato, onde o certo é a gente cuidar disso o ano inteiro, né? Mas onde se vê mais presente as comunidades nas ruas, cuidando da população em situação de rua, né? O compartilhamento de alimento e tudo mais. Legal. E a saudação de Omulu e de Obaluaê é Atotô. Atotô, Obaluaê ou Omulu? É isso? Então, exatamente. A Rosa Rodrigues mandou bem. O confessor, boa tarde a todos, o candomblé é lindo. A Josi Negreiro, salve para quem é de salve. Está respondendo a Lourdinha aqui. Aqui, mais uma questão. Luiz Otávio Barbosa. Mauro, pergunte a Iá se ela usa o AG1 e o que significa AG1? Tá. AG1 é comida. Nós dizemos, já fez o AG1? Já comeu? E quando a gente vai se alimentar, porque é isso, tudo é troca de bênçãos, né? E agradecimento. Lembra, na semana passada, a gente falou, até quando eu falei sobre o abate, eu falei sobre a importância do alimento nas religiões de matriz africana, onde o compartilhar do alimento faz parte do culto e a distribuição do axé, né? Então, quando eu estou com o meu prato de comida, que eu vou, né, me alimentar, eu digo à comunidade, a G1, né? É como se eu estivesse pedindo as bênçãos, né, daquele alimento. É como alguns dizem, né, estão servidos,
né? Que é o mesmo o consagrado compartilhar do alimento. E a comunidade responde a Geumã, e um, né, diz para o outro assim. Então, usa a G1, sim. Isso é muito interessante, né, gente? Porque existe uma cultura ancestral de como... O que é comensalidade? Comensalidade não é só sentar na mesa e comer. Comensalidade é partilhar a comida e a vida. A vida e a comida ao redor da mesa ou ao redor da esteira, onde a cultura, o caminho de cada um, vai fazer o espaço da partilha da refeição. Isso está em todos os caminhos de fé, todos os caminhos de humanidade, na verdade, tem essa cultura de comensalidade, e que é o oposto da cultura do fast food, né? A cultura do fast food é a negação da cultura da comensalidade, né? É comer mecanicamente, olhando para a parede, rapidamente. E a cultura da comensalidade é sentar na mesa, não tem televisão, não tem não. É sentar na mesa, é um olhando. Não, e é importante também a gente lembrar que o alimento é vida em vários sentidos, né, Mauro? Ele mantém a minha vida, porque meu corpo não vive sem o alimento, mas antes dele me servir, ele é vida no planeta, né? Então, não deixa de ser uma vida, é um vegetal, mas é uma vida, né? É um grão. São vidas que são utilizadas para manter a nossa vida. Então, é importante a gente refletir sobre isso no trato, né? O quanto é divino o momento de se alimentar também, né? E agradecer por essa oportunidade com tantos na Terra sem ter sequer o direito de se alimentar, né? Sim, é verdade. É verdade. A cultura da comensalidade é um profundo respeito a quem não tem o que comer também, né? Exato. Olha, aqui o confessor aqui dizendo, ó, a contribuição africana à cultura brasileira é muito forte, muito decisiva para a nossa constituição enquanto povo. Realmente não existe Brasil sem candomblés, porque o título desse nosso encontro, que eu sugeri para a Adriana, é isso, não existe Brasil sem candomblés. Nós vamos falar sobre isso ainda na nossa conversa de hoje. Fernanda Coitinho, Motumbaia, não sou iniciada, mas me cuido no candomblé. Essa expressão, o que é? Mas me cuido no candomblé. O que quer dizer isso? Qual o nome dela? Fernanda Coitinho. Fernanda. Motumbaxé, Motumbá, Fernanda. Mauro, se cuidar no candomblé é onde nem todo mundo tem o caminho do culto, digo, da iniciação, né? Cada um tem o seu momento na espiritualidade. Tem pessoas como eu, que nasci com caminho, né, para o candomblé, de cultuar orixá, de ser iniciada e chegar até, né, o sacerdócio. E tem pessoas que, às vezes, ou não é o caminho dela, ou às vezes não é ainda o momento dela, de entrar para a comunidade, se iniciar, mas nada impede que as pessoas vão, joguem os búzios, tome um banho de axé, participe, vá nas festas, vá bater papo, consultar, porque isso, o nosso sacerdócio porque o papel do mais velho, né, o sacerdote, porque todo o nosso culto é baseado no culto do mais velho, né? Onde o mais velho é aquele que viveu mais, tem mais experiência, não só na questão religiosa, da sacralidade, mas de vida mesmo, para orientar, para dar caminho. E a forma de dar caminho também, às vezes, é ouvir, né, conversar. Então, tem gente que, às vezes, não faz parte da egrégora religiosa em si, né, não está ali na roda do candomblé, mas ela tem uma dúvida, tem um problema, vai tomar um chá, comer um bolo, bater papo, ouvir, né, conversar. Às vezes tem gente que só precisa estar no espaço. Então, tem várias formas de ser cuidado, porque candomblé nasce como espaço de acolhimento, né, de acolhida. Então,
A Fernanda se cuida no candomblé. Muita Exato. gente desse país se cuida no candomblé. Luiz Otávio Barbosa. A todos e todas, a G1 desde já, para que o sagrado alimente nossa alma. E a Fernanda Coitinho dizendo, Mauro, esses esclarecimentos ao nosso grupo são tão bons. A gente se sente incluída e é representada nas nossas crenças. Isto é Azé. Azé? O que é Azé? Mas eu não sei, não é axé? Vai ver que era axé, ela Será que errou na. axé? Ah, deve ser o corretor. Deve ser É, o também. famoso corretor. É isso aí. É, o Fernando Antônio de Rezende manda boa tarde de Brasília. E, bom, aí a Fernanda mais uma vez dizendo: estou tão feliz, a IA é muito sábia, é mesmo. Agora, Oh, e a Adriana Dinanã, na outra conversa nossa, você disse que você não nasceu no candomblé. Como isso. é que apareceu o candomblé na sua vida? Dá para contar? Posso contar sim. É, na verdade, minha família, como toda família negra brasileira, né? Minha avó paterna, que é quem tinha mais proximidade, que a minha avó materna faleceu, eu tinha 3 anos de idade só. Minha avó paterna era católica, filha de Maria, mas levava o seu Francisco para me benzer toda semana. Nunca fui com ela, mas eu ouvia, né? Porque no meu tempo ainda a criança não sentava né, ali junto com os adultos, mas a gente ficava ali circulando e aprendendo, né? Eu sei que ela ia, às vezes, em um ou outro terreiro, ouvia ela contando história e tal. Quando adolescente, eu sempre tive uma espiritualidade muito aflorada, desde criança. Quando adolescente, minha mãe chegou a frequentar um terreiro de Umbanda do lado de casa, que eu fui também, por um tempo, mas não deu certo para mim. Eu, desde criança, eu tinha a certeza de que eu tinha um caminho na espiritualidade, mas eu não sabia exatamente o que era. Quando tinha meus preconceitos com candomblé, como muita gente, Ah, porque é? porque hoje eu consigo refletir melhor o impacto dessa criação, dessa sociedade racista, né, Mauro? Onde tudo que vem do negro não presta, é ruim. Então, né, onde é bandido, é maligno, é diabólico. Então, eu, por não ter essa vivência, né, estar mais perto do catolicismo, então eu sabia, o que me chegava era desse espectro racista. Mas, nunca me dei bem na igreja católica. Eu entrava e dormia. Dormia até desde criancinha. Fui batizada, fiz primeira comunhão e tudo. Aí, meu irmão mais novo, né, na verdade, de pai e mãe somos só nós dois, meu irmão caçula, ele entrou no candomblé primeiro que eu. Ele entrou primeiro. Na época, quando minha mãe comentou, falei, ai, meu Deus, o que será o que vai dar, né? Até um dia que aí ele me convidou para uma festa de candomblé, que é na casa da Euá, da Arlete de Euá, que você mostrou o livro, né, na semana passada. E do dia que eu cheguei lá, naquela chácara, na roça da minha mãe, era como se eu tivesse chegado na minha casa. Uhum. Sabe quando você está muito distante, uma viagem muito longa, e mal pode esperar para chegar na sua casa? Foi essa sensação que eu tive da primeira vez que eu pisei naquele terreiro. Que idade você tinha? Eu sou muito ruim com idades e com datas, mas eu tinha 20 e poucos anos. Tinha 20 e poucos anos. E é isso, a sensação foi de ter chegado em casa. Não dá para descrever a sensação. Lembrando, como eu disse, que desde criança eu sabia que eu tinha um caminho. Eu só não sabia onde, né?
Então, era como a sensação... Sabe quando você pode largar as malas? Cheguei em casa, a sensação foi essa. E foi muito doido, porque tudo que eu vivenciei no candomblé, na casa da minha mãe, principalmente a partir dali, nada foi estranho para mim. Era como se tudo aquilo fizesse parte, sabe, da minha vida e só veio a agregar. Que legal. Então, foi assim que Era um encontro marcado. Oi? Um encontro marcado. Exatamente. Legal. Que bom. Que bom. Adriana, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas estão mandando questões. Eu vou mesclar um pouco das questões das pessoas com temas que a gente, né, combinou de conversar hoje, que acho que é bem importante realmente ir trazendo as questões, né, aflorando. A Josi Negreiros, que é uma super protagonista aqui do Paz e Bem também, da Pós TV 247, ela diz assim: não é fácil ter a liderança de um terreiro, creio. Muito trabalho, responsabilidade e comprometimento. Engraçado, a gente estava falando disso um pouquinho antes de entrar no ar. Uma dedicação ímpar. Gostaria que a Adriana falasse sobre quais são os compromissos de alguém que lidera um terreiro. Tá. É legal essa pergunta, porque até mesmo no meu caso, que eu participo de alguns grupos interreligiosos, né? Aí, às vezes, eu desapareço dos grupos e falo, gente, eu estou agora dedicada no sacerdócio. Porque, no caso da matriz africana, o sacerdócio, além da responsabilidade, quando você inicia alguém no candomblé, quando uma pessoa é iniciada, é como se é o nosso renascimento. Tanto que a gente comemora, né, nosso aniversário de iniciação, que é o dia que nasce o orixá em nossa vida. E o sacerdote, nós temos, além desse período que normalmente a pessoa fica recolhida, né, ela sai do mundo, né, fica recolhida na roça, no terreiro, normalmente, né, pelo menos uns 20 dias, 21 dias. Nesse período todo, o sacerdote, não só o sacerdote, como todos aqueles que têm que vão passar por essa obrigação, que vão cuidar dessa pessoa, vão cuidar da divindade, do culto ali, nós precisamos manter o nosso corpo limpo, sem sexo, sem bebida alcoólica, tomamos os banhos curativos, né, os banhos de folhas e tudo mais. Isso, então, não só a pessoa que está sendo iniciada, mas quem está recebendo essa pessoa, iniciando, dando a iniciação. Exatamente, exatamente. Então, a gente evita de ir muito para a rua, para não vir com a sujeira, né, do mundo para dentro de casa. É como se fosse um berçário, Mauro. Sabe? O quarto de santo, o processo de iniciação, é uma gestação. E nós temos todo o cuidado, o carinho com a pessoa e com aquela divindade que está nascendo, como um período de gestação mesmo, desde alimentação mais leve, né, e todo um processo de purificação, onde você vai abrindo mão das coisas do mundo, desde dinheiro, tecnologia, celular, e brigas da rua e tudo mais, trabalho, e você começa a refletir sobre você, sobre a sua divindade, sobre o divino, porque a necessidade da gente... Ninguém passa por várias coisas, ninguém busca uma religião para continuar no mesmo lugar. Uhum. E nem estou dizendo de questões materiais. Tem gente que se equivoca, às vezes, achando que uma religião vai trazer riqueza material, né? Mas a busca, na verdade, é pela riqueza espiritual, né? Pela grandiosidade espiritual, sem pensar em perfeição, mas no nosso melhor possível. E aí, quando você abre mão de algumas coisas, aí você começa a perceber
como a gente dá valor para coisas que às vezes nem é tão importante, né? Às vezes a gente dá tanta importância para aquele trabalho e quase não vê o filho crescer, dá tanta importância para o trabalho ou para o dinheiro e não cuida da própria saúde, não cuida das relações, do amor que você tem em volta de você. E é um momento onde a gente reflete sobre tudo isso, né? E aí cada um tem a sua experiência, porque aí é onde vai se criando o elo com a sua divindade e crescendo dentro disso, né? E aí é onde você passa a ter realmente acesso para aprendizado, né? Porque o candomblé, meu marido fala que eu falo muito né. Tá ótimo, tá uma maravilha. No candomblé, pode ter vários livros, hoje tem, né, muitos livros, apesar que muitos não foram escritos por nós, foram escritos por antropólogos brancos, né, sociólogos e antropólogos brancos, alguns que, né, nos últimos anos que passam a ser escrito pela própria comunidade, mas o importante é que para você aprender, você só aprende vivendo. Uhum. Você só aprende vivenciando. Porque você pode ler todos os livros do mundo sobre candomblé, sobre orixá. Mas se você não vivenciar, você não vai entender nada. Não vai interiorizar, né? E é no dia a dia que a gente começa ali, nesse processo de iniciação, e essa é a dedicação do sacerdote, né? Se eu entendi, quer dizer, a pessoa que está sendo iniciada no candomblé fica 20, 21 dias, né? Então, estamos falando aí 3 semanas, né? Exato. E ela para tudo, ela se afasta, ela fica esse tempo todo dentro, você falou a roça, é uma casa dentro do terreiro, é isso? A roça é o terreiro em si. Quando a gente fala roça, também está dizendo o terreiro. Tá. É porque histórica, é que hoje eu estou num espaço urbano, né? Mas a tradição e o mais antigamente era no meio do mato, em algumas fazendas, chácaras e tal. Por isso, roça. Mas aí tem o que a gente chama do quarto de santo, o roncó. A pessoa fica ali naquele espaço onde ela é cuidada, onde ela começa a se desconectar das coisas do mundo para se dedicar a si e a sua divindade, né? Que aí é o processo iniciático. Depois que passar isso, e normalmente quando tem a festa, o candomblé, que o pessoal vai, né? Que a maioria conhece candomblé, a roça mais pela festa, né? Conhece candomblé mais pelas festas. Só vale essa festa se todos esses dias anteriores foram bem feitos. Entendeu? Porque é onde o orixá conversa com a gente, conversa, né? Começa a se conectar com a pessoa e mostra... e é dado tudo aquilo que a pessoa precisa para que ela trilhe um bom caminho na vida dela dali para frente. Para que tenha vida longa, com saúde, com prosperidade e que busque a harmonia dentro do caminho do seu orixá. E para isso que a gente se dedica, né? Esses 21 dias de iniciação. Uhum. Passado isso, nós temos a obrigação de um ano, onde, depois de um ano de nascido para o orixá, nós reafirmamos, né, e concluímos, na verdade, o processo iniciático, passando, né, mais um outro momento, que aí não é mais esses 21 dias, aí normalmente são dias mais curtos, alguns momentos, mas você volta lá, e que a gente chama de tomar a obrigação de um ano. Depois de um ano, nós temos de 3 anos, de 7. Algumas tradições tomam obrigação de 5 anos também. Eu não uso obrigação de 5, de 3, 7, 14, e fechamos o ciclo nos 21 anos de iniciação. Então, 21 dias na iniciação, 21 anos o ciclo completo da iniciação. Exatamente. Assim, a grosso modo, é isso.
Então, para você perceber a dedicação que o sacerdote de candomblé tem no cuidado com cada pessoa. Deixa eu mostrar aqui uma imagem, a gente mostrou da outra vez, mas queria entender. A imagem é da própria Adriana, na verdade. Posso mostrar? Das fotos do livro? Pode, Olha, para você nos contar. Aqui. Deixa eu ver. Pronto. Vai entrar já. Você já está vendo aí, Adriana? Sim, estou vendo. É você, não é? Isto. Aqui é você num momento de iniciação ou não? É já no momento já da festa pública, após esse período de reclusão da minha iniciação. É a festa, é o dia da festa pública, da apresentação, né, da minha iniciação. Então, isso aqui então é depois que você ficou os 21 dias ali. Exatamente. Aí já é a Nanã, inclusive. Já é a Nanã? Que legal. É a Nanã. Que maravilha. No meu Vocês estão vendo a imagem, gente? Aí eu não tô vendo aqui se tá todo mundo. Acho que sim. Deixa eu ver. Acredito que sim. Tá, né? Você tá vendo aí, né? Ah, tá aqui. É que eu não tava ao vivo, agora eu vi. Tá todo mundo vendo. Adriana, então, e por que sem cabelo? Por que careca? Olha, faz parte da tradição. Nós, nesse processo, né, de iniciação, onde nós tiramos o cabelo, que o cabelo, basicamente, ele serve mais para manter a vaidade, né? Uhum. É o que mais, a maior utilidade do cabelo. E faz parte do processo da renovação e da iniciação, do nascimento, né? Que a gente não nasce cabeludo, com luzes, né? A gente não nasce com luzes, com permanente, nem chapinha. A gente nasce ali nu, né? Na verdade. A gente nasce cru. Adriana, mudou tua vida esse momento, então? Ah, sim. Sim. É que cada momento, cada estágio é um estágio, né? Eu não entrei para o candomblé e já fui iniciada de cara. Eu tive o meu período de abianato, né? Que a gente chama dos abian, que é o período anterior à iniciação. Tive alguns anos antes. E cada passo, para mim, a chegada na roça no primeiro dia foi significativo. A iniciação, quando o Nanã pediu para iniciar, que era o meu momento, também foi significativo. E cada estágio, né, dessa vida espiritual, para mim, é aprendizado e renovação. E repactuar esse amor, porque eu tenho um amor muito grande por Nanã e por Orixá. Cada um sabe que, assim, eu costumo dizer, só eu sei o significado de Orixá na minha vida. Só eu sei o que era a minha vida antes e depois de estar no santo, né? Antes e depois, mesmo depois descobrindo o quanto Orixá esteve presente na minha vida, mesmo antes de eu estar num terreiro. Mas só eu sei a diferença da minha vida, da Adriana, antes e depois. E todo dia aprendo alguma coisa. A vida, nossa, é cada dia um aprendizado, né? Cada Adriana, dia. muito E a interessante. gente se permite, né, Mauro? Porque, na verdade, o que eu percebo, não só no candomblé, como qualquer área, qualquer religião, se a gente se permite usar a religião para tentar ser uma pessoa melhor, porque é reconhecer que a gente não é capaz sozinho, né? E que nós precisamos de ajuda. E seja da espiritualidade, da energia divina, né, do sagrado, como das pessoas que contemplam, né, essa egrégora. É porque a gente não consegue trilhar aqui sozinho.
Então, se a gente reconhece isso e se permite vivenciar tanto as coisas boas como as coisas ruins, porque a convivência não é uma coisa tranquila, né? Em qualquer lugar do mundo. Tem bons e maus momentos. Mas se a gente se permite usar cada momento como aprendizado para se tornar uma pessoa melhor, a gente tende a crescer e diminuir o sofrimento na vida, né? Que legal, que legal. Ó, tem uma questão importante aqui que a Ana Jarens, acho que fala, ou Jarens, mandou lá da Alemanha para nós. Ela diz assim: há muito tempo estive num terreiro e o pai de santo. Você está ouvindo o cachorro latir, Adriana? Tô ouvindo. Então, aqui em casa tem 2 cachorros, um pequenininho assim e o outro grandão, um pitbull enorme assim. O que está latindo é o pequenininho que fica infernizando o pitbull. Para sorte dele, o pitbull é um bobão. Não vai Ainda para bem que eu cima não dele, estou não. em casa, porque em casa eu tenho um vira-lata, que é gigante, tenho o periquito, que não pode, inclusive o periquito eu não posso falar de religião, não posso falar de candomblé, não posso falar de orixá, que ele canta junto, né? Que legal. Ele ia participar da entrevista. Legal. Então, estou lendo aqui a pergunta da Ana Jarens. Há muito tempo estive num terreiro e o pai de santo me disse que eu era de Oxum e Iemanjá. Pode isso? Pode sim, porque nós temos mais de uma divindade, né, que a gente carrega. Normalmente, por exemplo, eu sou de Nanã Coxalufã. Então, sim, e temos outras, depois de iniciar... Coxalfã é outro orixá? É outro orixá, é uma qualidade de Oxalá, né? Então, eu sou de Nanã com Oxalufã. Agora, o que eu acho legal dessa pergunta, Mauro, porque muita gente me procura, às vezes, ou está no jogo, ou me procura querendo saber, qual é o meu orixá? Eu vou dar uma opinião muito pessoal minha, de vivência dentro daquilo que eu acredito. Às vezes eu fico incomodada que as pessoas querem muito saber, mas qual é o meu santo? Qual é o meu orixá? Igual para sair, aí eu fico pensando, ela quer saber para quê, né? Se ela não vai cultuar, se ela não vai ser do candomblé, não demonstra menor interesse por isso. Será que é para na roda do shopping do final de semana, um virar e falar, a minha calça é leves, o outro, eu sou da Oxum. Como se fosse uma marca de roupa. Porque orixá é uma coisa sagrada, né? E não é tão tranquilo assim. Tem gente tem algumas pessoas que, desde que nasce, todo mundo olha e fala, fulano é de tal santo. Por exemplo, fulano é do Ogum. Todo mundo olha, as pessoas vê o Ogum, tudo acontece. Cada jogo que aparece, o Ogum vai responder, do dia que ela nasce até o dia que morre. Tem gente que não. Até por conta de toda a nossa miscigenação, de toda a nossa ancestralidade. Lembra, semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, que lá na África, cada território é de uma única divindade. Nós carregamos aqui várias divindades, muito por consequência da miscigenação também. Por isso que a gente carrega mais de uma divindade e dentro de um único terreiro a gente cultua, né, várias divindades por conta da miscigenação e desse formato que a gente desenhou aqui. Mas tem gente que às vezes só vai saber exatamente qual é o dono do ori, né, o dono da sua cabeça, no dia que entra para se iniciar. E eu acho importante deixar isso claro, porque às vezes a pessoa ela se apega com uma divindade, igual eu costumo brincar. Toda mulher brava, toda mulher militante fala que é da Yansan, quer ser da Yansan. Como se Nanã não fosse uma precursora, como Oxum também não fosse, em alguns momentos também não fosse uma grande guerreira, uma grande sábia, e todas as outras Iabás. Todo homem forte fala, ele quer ser do Ogum. E não é bem assim. E o que acontece? Eu costumo explicar assim no jogo. As pessoas gostam quando eu explico dessa forma. Por exemplo, a pessoa chega, no
primeiro jogo, e eu acredito que, não estou dizendo que o sacerdote disse para ela está errado, não é isso. Mas pode ser, naquele dia, a Oxum e a Iemanjá estavam cuidando dela. Pode ser que se um dia ela entrar para fazer, realmente seja isso. Mas, como é que funciona? Quando quando você é criança, quando você era criança, Mauro, você não passava, às vezes, as férias na casa dos avós? Uhum. Ou ia passar o final de semana na casa de uma prima, não era? Uhum. E quando você aprontasse alguma coisa, quebrasse a janela do vizinho, e o vizinho gritando, quem é responsável por esse moleque aqui? Sua avó não falava, sou eu? Porque naquele momento era ela que estava cuidando de você e respondia por você, não é? Uhum. Ou a sua prima poderia dizer a mesma coisa. Não é diferente no jogo. Então, digamos que a Oxum e a Iemanjá estavam cuidando, né? É Ana Júlia, é isso? É Ana? Eu troco o nome. Ana Jarres. Ana Jales. Que a Oxum e a Iemanjá estavam cuidando da Ana Jales naquele momento, ou cuida dela por vários momentos da vida dela. Mas para você saber exatamente qual o seu santo, é na hora de entrar e iniciar. Porque É só na iniciação, então. eu passei a ser de Nanã o dia que eu entrei e iniciei. E após essa festa pública que você acabou de mostrar a foto. Aí eu pude dizer, eu sou de Nanã. Entendeu? E qual o agravante disso? Imagina, Mauro, você tem um filho e por motivo qualquer da vida, você de pequenininho, você entrega para o seu melhor amigo cuidar, tem que sair do país, qualquer coisa. Mas você deu ali porque era o melhor para o seu filho naquele momento. Ser cuidado por aquele seu amigo, ou por um tio, ou pelo seu pai. E aí, quando você volta anos depois, seu filho não te reconhece e não te aceita. Como você se sentiria? Você não ficaria triste? Por isso que eu faço essa explicação, porque às vezes as pessoas se apegam em algumas divindades e ela resolve que é aquilo e não quer ser de outro. E importante é o caminho, a vida. A gente não inicia a pessoa num orixá. Está ouvindo? Está certinho? A gente não inicia uma pessoa num orixá só para fazer o gosto e a vontade dela, para carregar uma grife. A gente inicia uma pessoa para, isso se for do caminho dela, para que ela tenha uma vida mais harmoniosa. Isso porque estava no caminho dela se iniciar, né? E para que isso aconteça, a gente vai plantar o orixá, que realmente é o dono do ori, que vai ser o melhor para ela. Entendeu? Entendi. Agora, então me fala uma coisa. Quero ser bem delicado nesse assunto, porque imagino que seja delicado para vocês também e seja um assunto complexo. A gente sente nas grandes cidades uma adesão de segmentos das camadas médias, segmentos intelectuais, de brancos e brancas, né, ao candomblé. Teve uma moda, não sei se ainda está assim, pelo menos alguns anos atrás, houve como uma moda, entendeu? É que as pessoas, então, né, tinham abandonado o cristianismo, tinham abandonado outros caminhos, ou estavam no ateísmo, mas de repente, assim, não, vamos procurar a raiz do país, vamos procurar a raiz afro, até acho que bons motivos, né? Ninguém está indo lá. Mas houve uma certa invasão dos brancos e brancas nos terreiros do candomblé, especialmente nos terreiros localizados mais no centro da cidade. Né? Eu lembro que uma vez fui, fiquei espantado, num terreiro de candomblé, lá perto do centro de São Paulo. Só tinha branco quando você chegou Exatamente. lá. Mais da metade eram pessoas brancas. O que é esse fenômeno? E como é que você lê isso? Né? Eu entendo que, espiritualmente falando, dentro da minha cultura, no candomblé, dentro da nossa mitologia, entendendo que a humanidade começou em África,
até já foi provado cientificamente, o primeiro homem, tal, lá, e a partir da nossa mitologia, da criação do mundo, do homem e tudo mais, e a partir daí sua migração, eu aceito e entendo que qualquer pessoa, toda pessoa é descendente de orixá, dentro da minha cosmovisão, certo? Eu entendo. Aí, isso é uma coisa dentro da espiritualidade. Mas aí tem um outro lado que é político, talvez, não sei, você vai me traduzir melhor. Candomblé, primeiro que nunca foi bom ser preto no Brasil, né? Nunca foi. Na verdade, não é bom ser preto, isso dizendo a questão do racismo e da perseguição, né? Eu amo ser negra, eu nunca tive, eu não precisei me descobrir negra, né? Para mim, sempre foi normal, natural e gosto muito, não me vejo de outra forma. Mas de uns anos para cá, passou a ser moda ser negro, né? Uns anos aí. Mas vamos entender, o candomblé, assim como toda a cultura negra, africana, sempre foi perseguida. Nós nascemos como espaço, né? O candomblé nasceu como espaço de resistência. Muitas das minhas mais velhas foram mortas, foram estupradas, foram violentadas, tiveram seu sagrado violentado, e temos até os dias de hoje, certo? E toda essa perseguição. O que isso tem a ver com a questão da quantidade de brancos hoje? Nada contra, desde que o branco ele entenda, primeiro, que ele está numa religião de negros, num país racista, e que há necessidade dele ter o mínimo de consciência racial e dos seus privilégios. Há essa necessidade. Pelo seguinte, mas o orixá se preocupa com isso? Não, a questão não é orixá. A questão é o trato social, né? Porque... A questão é o ambiente, né? Onde nós estamos. Exato. É o meio ambiente brasileiro, né? Exatamente, porque se eu sou eu, enquanto negra, num candomblé, numa religião de matriz africana, em minha casa, meus filhos, até o momento, todos são negros, não tenho... E não foi uma escolha minha, eu falo, Exu é que faz a seleção, é Exu, orixá, que determina quem chega ou não na casa, né? Não é uma escolha minha. Mas se eu tenho se eu sou branca, eu não entendo as demandas, se eu não tenho uma consciência racial, eu não entendo as demandas do meu filho negro. E aí nós temos hoje um agravante no trato, às vezes, de pessoas negras dentro de roças, e deixar bem claro, não são todos, é uma exceção, mas tem situações onde negros, abiãs, né, recém-iniciados, sofrendo racismo dentro do terreiro. Onde, um exemplo, você vai, cuida da filha e tal, e ela não arruma emprego. O sacerdote branco, ele sem consciência racial, ele não tem uma visão do porquê que a filha branca dele arrumou emprego mais rápido do que a negra. E aí você tem casos onde o sacerdote manda, minha filha, mas alisa esse cabelo, né? Quer dizer, ele está dentro de uma religião negra e ele manda a filha de santo negra dele eliminar, né? Embranquecer sua imagem, porque sua imagem negra é que deve estar lhe prejudicando de arrumar um emprego. Então, as contradições estão aí, que eu acredito, né, que aos poucos a gente vem discutindo sobre isso, né, mais internamente, não grandes debates, não é nada disso, mas que é necessário, sim,
o branco na religião, porque há uma tendência no Brasil, principalmente, Mauro, do quê? Do branco, ele vem, se apropria da cultura, e aí amanhã ele diz, daqui a pouco vão dizer que candomblé nem é de negro. Uhum. Como a gente, né, como a capoeira tentam fazer, onde tem até a capoeira de Cristo, a capoeira de Jesus, a capoeira de não sei das quantas, e são tudo símbolos, signos muito fortes e importantes para nós, né? Onde muitas pessoas morreram e estão morrendo ainda até os dias de hoje, por conta do racismo. Então, entenda, nada contra orixá, eu entendo orixá no ori de qualquer etnia, na cabeça de qualquer etnia, porém, essa etnia ela tem que entender que ela está dentro de uma cultura negra, e não o contrário. E não o contrário. E não embranquecer o que é da nossa cultura. A necessidade do sacerdote branco de matriz africana, que o nome já está dizendo, ele ter um mínimo de consciência racial. É uma lição de casa que ele precisa fazer. Para além dos fundamentos, porque o sacerdócio é um lugar político, né, o Mauro? É um lugar político também. Então, há essa necessidade. Não sei se esclareci. Esclareceu. Então, de fato, não dá para pensar este Brasil negro, que é a maioria do Brasil, esse Brasil preto. Exato. Não dá para pensar o Brasil sem candomblé. Não dá. Não dá para pensar... O candomblé é fundador do Brasil, né, praticamente. Exato, porque se olhar o Brasil é o território mais negro fora de África, né? Tudo que está no nosso alimento, a nossa cultura alimentar, que é do candomblé, está presente na sociedade, desde do feijão preto, a pipoca, o milho, e tantos outros, tantos pratos que estão aí presentes, a canjica branca, tantos pratos presentes no cotidiano que se come no dia a dia, farofa, se come, né, sem refletir no self-service, né, nos fast food, e tudo isso nasceu no candomblé, nessas cozinhas, na cozinha do candomblé, não só isso, como também toda a estrutura de resistência. O candomblé é uma religião matriarcal, criado por mulheres, uma estrutura matriarcal de acolhida, espaço de acolhimento, de resistência, de mulheres fortes, que graças a elas que eu posso estar aqui hoje falando com você. Graças a todas aquelas que se foram lutando, foram presas várias vezes, que lutaram para mantiveram famílias inteiras, porque é isso, o candomblé manteve famílias. Então, não existe realmente... Eu até comentei na semana passada, antes de existir programa de segurança alimentar, de existir Bolsa Família, vários programas instituídos, inclusive durante o governo do PT, na garantia de alimentação de qualidade, para tirar o Brasil da fome, do marco da fome, muitas famílias foram sustentadas graças aos terreiros de candomblé. Muitas famílias que estão hoje fortes, e até em outras religiões, e muita gente só tinha o que comer graças aos terreiros. Então, se deve muito, desde da estética, de roupa, estampas, estamparias que a gente vê na moda, do alimento, da resistência, da acolhida, e por aí vai. Eu não vejo o Brasil sem candomblé, Mauro. A Eliane Lisboa está dizendo aqui, eu ia te perguntar de quais são as grandes referências do candomblé, e ela fala, né, acho que no Brasil, o grande nome
do candomblé no Brasil até hoje, e que está eternizado na cultura e na música brasileira, inclusive, é a mãe menininha do Gantuá. Qual é a importância dela no candomblé? Olha, não só dela, mãe menininha, perdemos mãe Estela recentemente, mãe Beata, é uma injustiça falar mãe menininha foi importante, mas tem uma infinidade de mulheres que graças a elas, o candomblé chegou onde chegou. Essa geração de mãe menininha, eu faço uma leitura minha, que até responde um pouco até daquela pergunta anterior sobre a questão do branco, hoje no candomblé também e tal. Eu entendo que chegou um determinado momento na história onde essas mais velhas, sabiamente, passaram a abrir suas portas, e eu acredito, né, por orientação das divindades, de Orixá, de Exu e de Orixá, abriram suas portas e passaram a iniciar pessoas brancas, pessoas de renome, artistas, como Caetano Veloso, tem vários, né? Gilberto Gil, né? Negro, mas né? Artista, e vários artistas, né? de renome que passaram a políticos, médicos, juízes, que passaram a serem iniciados dentro do candomblé. Eu entendo que foi estratégico naquele momento, onde a partir do momento que um médico ele é iniciado no candomblé, ele já vai ver com outros olhos, ele não vai falar mais mal daquilo que também está plantado no ori dele, não é verdade? Uhum. Assim como o juiz iniciado, ou um filho de um juiz que teve a vida salva para uma mãe de santo, eu tenho certeza que suas sentenças passaram a ser diferentes a cada denúncia de terreiro que estava, enquanto nós estávamos ainda na ilegalidade. Ou um filho de delegado e por aí vai. Então, elas foram estratégicas, não só na transmissão do saber, que foi essa geração delas também que abriram as portas para esses antropólogos, que nós não tínhamos direito a estar na escola, não é, Mauro? Que dirá escrever um livro. Mas foi uma forma também de popularizar, de mostrar outro lado, né, do candomblé, porque o homem ele teme o que desconhece, não é verdade? Então, foi uma forma de dar uma visibilidade positiva, de ampliar o acesso, transmitir o saber de diversas formas, para além da via oral, e que manteve e nos ajudou a estar, que me permite estar aqui nos dias de hoje. Então, nós temos uma infinidade de mulheres fortes, como foi Mãe Menininha, Mãe Estela, que Mãe Estela chegou a escrever livros, inclusive, né? Mãe Beata e várias outras, né, que me fogem à mente aqui, né? Nós estamos conversando aqui com a Ialorixá, portanto, a mãe de santo, Adriana de Nanã, direto de São Paulo, uma figura, grande figura, já todo mundo está adorando essas conversas. Ela está, então, nos apresentando os candomblés do Brasil. Essa é a segunda conversa com a Adriana de Nanã. Se você não assistiu a primeira, está aqui na lista de vídeos, tanto do Paz e Bem, quanto da Pós TV 247, mais fácil achar no Paz e Bem. Tem uma playlist entrevistas, vai estar lá a conversa passada com a Adriana de Nanã. Adriana, você fez referência ao fato do candomblé ser uma religião matriarcal, o que é um negócio... que é isso, matriarcal? Porque praticamente todas as outras... Né, o cristianismo é patriarcal. Deixa-me pensar. Eu não conheço outra matriarcal. Isso que eu ia falar também, não.
O judaísmo é patriarcal, o islamismo é patriarcal, o espiritismo tem o espírito patriarcal também, o hinduísmo é patriarcal, o budismo acho que tem uma dinâmica também patriarcal, apesar de ter referências monjas relevantes. Que coisa é essa dessas religiões afro que são matriarcais? E essa questão, tem muito mais mãe de santo do que pai de santo? As mães de santo são mais valorizadas que os pais de santo? Existem terreiros com mães... No seu terreiro tem pai de santo também? Ou é só você como? Me explica um pouco dessa questão do matriarcado no candomblé, ou nos candomblés. É matriarcal porque nasceu basicamente com essas mulheres, né? Foram as mulheres que se organizaram e mantiveram o culto. Além de que o coração do candomblé ele é feminino, e a mulher tem útero. Nós temos o poder de gerar. E vamos lembrar que, como eu disse, né, esse processo de iniciação é um momento de nascimento. Então, é fundamental o papel da mulher no candomblé. E ainda, historicamente, a manutenção da tradição, lá no início, porque a gente tem mais referência, são os candomblés, né, da Bahia, tem em outras regiões, mas basicamente os candomblés da Bahia, basicamente as mulheres que mantiveram. Até pela estrutura no Brasil também, né? Onde a mulher... eu disse, né, que o candomblé ele nasceu como espaço de acolhida, um espaço de resistência, onde ele tem uma estrutura familiar de mãe, pai, irmão, de santo. E essa estrutura de acolhida, ela é assim porque ela nasce de uma tradição feminina, né? De acolhimento. Tem casas na Bahia que até os dias de hoje tem casas que não iniciam homens, por exemplo, né? Tem terreiros que só iniciam mulher. O homem ele tem um papel importante também, tem o papel dos ogãs dentro da roça. Não existe, quando você chega no cargo de sacerdote... Ogã é aquele que toca o tabaque? Isso, também, né? Mais comumente conhecido como aquele que toca, mas existem várias funções. Eu costumo brincar que a divisão de gênero do trabalho é muito bem dividida dentro do candomblé. E tem alguns poucos espectros que são exclusivamente masculinos, tem alguns espectros que são exclusivamente femininos, porém não se faz candomblé sem mulher. Uhum. Não há candomblé sem mulher. Tem muito mais mãe de santo do que pai de santo? Tem mais mãe de santo do que pai de santo. Não existe o fato de mãe de santo ser melhor ou mais especial do que pai de santo, não. O sacerdote, se você chega no ponto sacerdote, seja Ialorixá ou Babalorixá, a importância é a mesma, né? A significação é a mesma. O que difere, na verdade, é mais essa questão histórica, e a tradição realmente é feminina, é matriarcal, a estrutura do candomblé é matriarcal. Tá. E na África também é assim? Está perguntando ele em Lisboa. Não. Eu nunca fui para a África, ainda não fui. Do que eu sei, tem sacerdotes homens e tem sacerdotes mulher. O que difere é no caso do culto de Ifá, que é um culto paralelo, que está muito ligado ao oráculo, e tem um culto de Ifá, que não é o candomblé, onde Babalaô, que às vezes as pessoas confundem, inclusive, né, no Brasil tem o cargo de Ialorixá, Babalorixá, que são pais e mães de santo, e existe um cargo chamado Babalaô, que aí sim é exclusivamente masculino, que é do culto de Ifá.
Tem também um culto exclusivamente masculino, não quer dizer que não há papel para a mulher, né? Porque sempre há necessidade da presença feminina. Porém, é um culto de liderança masculina. O culto de Ifá, o Babalaô, e tem também, que eu havia esquecido, no caso, os Ogés, que é o culto de Baba Egum, que eu conheço mais, não conheço pessoalmente, mas né, que eu sei mais historicamente lá na ilha de Taparica, que é um culto masculino, também que é um espectro exclusivamente da liderança masculina no culto de Baba Egum, que são aqueles já mortos, que é um culto, né, dentro do culto da morte e tal. Em África, temos sacerdotisas, várias sacerdotisas também, que também vem, né, eu percebo algumas da minha geração, onde vem, pelo que eu sei, né, de ouvir, na verdade, minha irmã, Marta, do Ogum, ela viaja muito, até porque ela é do Ogum, né, a cara dela está na estrada. Ela viaja muito mais, vai para a África, ela me traz mais notícias de África e tal, de outros lugares do mundo, não só de África, nos Estados Unidos também, desse sacerdócio negro, né, do culto de Orixá, onde tem várias sacerdotisas que vêm, inclusive, buscando popularizar, desmistificar, mesmo em África, tem inclusive uma IA, né, uma sacerdotisa lá, que vem com uma campanha onde diz Exu não é o diabo. Porque, mesmo em África, conseguiram demonizar toda, né, a nossa ancestralidade orixá. Gente, a conversa está muito boa, mas já deu. Chega. Já passou da hora, a gente já passou do tempo, mais ou menos uma hora nossas conversas, não fica, não acaba e também aí as pessoas não têm tempo também para assistir. Eu queria encerrar com 3 perguntas para você, Adriana. 3 perguntas para a nossa Yala Orixá, Adriana de Nanã. Primeiro, nas demais religiões, e aí onde eu conheço um pouquinho mais, que é o cristianismo, a gente teve nos últimos anos um enorme avanço da direita e até da extrema direita. Isso aconteceu também no candomblé ou não? Olha, nós temos muita gente do candomblé, eu percebo que votou nessa direita aí, mas eu não sei se consciente, porque tem uma negação de discutir política, sabe? Há uma negação que, inclusive, eu e algumas Yalorixá, a gente tem conversado sobre, buscando, inclusive, se aproximar de alguns terreiros, dos terreiros, para retomar a importância do papel político do sacerdote, de ter mais consciência, porque muita gente, acho que por medo, seja o que for, né, se esconde, e aí se esconde no sentido, né, de evitar o debate público, e acabou sendo engolido aí por esses fake news todos, entendeu? Esse que é o grande problema. Então, eu não vejo as religiões de matriz africana como uma tendência de direita, mesmo que tenham votado alguns, né, muitos têm acabado votando no atual presidente, mas a gente está precisando retomar a discussão política com as bases em geral, né, Mauro? E no candomblé... Agora, de qualquer forma, quando se fez nas pesquisas das eleições passadas o recorte com base na opção religiosa, o maior índice de votação no Haddad foi exatamente das pessoas das religiões de matriz africana. Ah, sim, sim. Né? Aqueles que têm um pouco mais... A gente teve, né, alguns votaram, né, no Bolsonaro, mas o que a gente teve? Muitos entenderam a questão dos avanços que a gente teve durante o governo do PT. Então, eu não digo, onde eu disse, né? Eu não vejo, eu acho que a gente tem que, sim, fazer um trabalho de casa, voltar para as bases, onde a matriz africana não é diferente, mas
todas as políticas que a gente teve, como o Plano Nacional, né, de Segurança Alimentar para os povos de terreiros, Plano Nacional para povos de terreiros, de programas, né, específicos, foi durante o PT. Então, nada mais justo, mas ainda assim a gente teve ainda, por mais triste que seja, mais compreensível, né, com todos os fake news e todas as desinformações que rolaram por aí, de algumas casas votarem né, no atual governo. Mas não foi maioria, mas eu tenho para mim como uma necessidade que inclusive foi a partir dessas eleições, Mauro, que eu voltei para a militância, né? Porque eu sou militante há muitos anos, eu não militava na matriz africana, eu, quando jovem, militava, vinha no hip hop, e aí, quando chega o sacerdócio na minha vida, né, venho para uma vida mais reclusa, por conta de todas as demandas e tudo mais, porém, quando eu vi o estado que as condição, né, os discursos e tudo mais, foi o que me trouxe para as ruas novamente, entendendo que precisamos retomar a lição de casa e voltar para as bases, né, esse trabalhinho de formiguinha, que eu gosto muito, né, gostaria de ter mais condição, que é de formação mesmo, e informação, né, política. O que foi, Adriana, o primeiro encontro de povos de terreiro Eguibé, que aconteceu lá em Belo Horizonte em 15 e 16 de junho, né? Foi um encontro de pessoal de terreiros do Brasil inteiro, é isso? Dos candomblés? Isso, teve. Eu não tive condições, né, de estar presente, mas a matriz africana vem se organizando nacionalmente, tem não só encontros de povos de terreiros, como de mulheres de axé também. As mulheres de axé vêm se organizando nacionalmente, por conta disso, porque a perseguição só tem aumentado, né, Mauro? Nós estamos cada vez mais em risco. Então, é o que eu disse, desse trabalho de formiguinha, de voltar para as bases e retomar, está sendo feito em diversas instâncias, em várias regiões do país, para se discutir a matriz africana, não só internamente, mas nosso lugar nessa sociedade onde todos os nossos direitos estão em risco. Direitos, não só os trabalhistas, como a gente está aí perdendo, né? Mas tem o caso desse pacote fake, o pacote supostamente anticrime, onde também nos coloca mais ainda em risco, onde a maioria das casas estão em áreas mais carentes, mais populares, e a gente fica mais em risco, inclusive, com a polícia e tudo mais. Então, os povos de terreiro, as mulheres de terreiro estão se organizando, a gente tem dialogado, tem vários encontros, tem a Renafro, tem várias instituições de povos de terreiro que vêm se organizando e mobilizando nacionalmente, discutindo as novas diretrizes aí, de como a gente vai se posicionar e se defender, né, Mauro? Sim, é isso aí. Eu falo demais. Desculpa, eu falo muito. Não, você veio aqui para falar e a gente veio para te escutar. Eu conheci Mãe Adriana de Nanã no Comitê Interreligioso Lula Livre. Foi lá que a gente se conheceu e que convidei ela para vir aqui e a gente está construindo o nosso caminho aí de amizade através desse diálogo ali no Comitê Interreligioso Lula Livre. E aí, por conta disso, eu convidei, e nós estamos fazendo, né? Acho que muitas pessoas aqui sabem, estamos organizando um livro sobre a espiritualidade de Lula. Vai ser lançado pelo 247 em breve, né? Já tem muitos artigos que chegaram. Gente, fantástico. Assim, tem Leonardo Boff, tem Frei Beto, tem Carlos Mesters, tem Dorin Condre, tem muita gente. Tem Faustino Teixeira, Pedro Lima Vasconcelos, tem a Adriana de Nanã. A Adriana de Nanã está escrevendo um artigo para compor com o nosso livro sobre a espiritualidade de Lula.
E eu estou num momento estou vibrando muito fortemente, ando muito tocado, emocionado, porque foi marcada a data da nossa entrevista, né? Do 247/Paz e Bem, porque no final, né, a gente está inserido no 247 com o Lula, quarta-feira que vem. Oba. Vou entrevistar o Lula lá em Curitiba, estou muito tocado, muito emocionado, refletindo bastante sobre essa conversa, consultando pessoas, né, ouvindo sobre questões para colocar para o Lula. Mas eu queria o teu olhar, né? Porque quero que você dê para nós uma palhinha do que vai ser um pouco desse texto seu, né? Qual o seu olhar para a espiritualidade do Lula, Adriana? Olha, eu entendo, Mauro, a espiritualidade, acho que refletir sobre a espiritualidade do Lula é refletir sobre a espiritualidade do Brasil, para mim. Um homem nordestino, não branco, né? Que chegou na presidência do maior país da América Latina, um dos países com maior potencial e riqueza do mundo. E esse homem, ele levou o Brasil a patamares perante o restante do mundo que nós nem imaginávamos, né? E não só externamente, como internamente também. Então, e eu entendo que só mesmo por Orixá, por Exu, por Olodumare, que a gente teve a bênção de ter uma pessoa como Lula, que quem passou fome e teve a vida melhorada, porque quem nunca passou fome, Mauro, acha que é bobagem, acha que é mimimi, quem nunca teve que dormir na rua, quem nunca precisou se preocupar de ter onde morar, onde dormir ou o que comer no dia seguinte, acha que o que ele fez não foi nada demais. Mas só mesmo uma pessoa com uma espiritualidade muito grande, com um caminho, com um Odu muito, muito forte e com um caminho muito brilhante para ter chegado onde ele chegou e ter conquistado tudo que ele conquistou. Não para ele, mas para nós. Para nós enquanto população, para nós enquanto negro, o Nordeste, e é muito doido, porque você olhar um nordestino e um Brasil racista, classista, como vai ter escrito na sua história seus melhores anos graças a um nordestino. E eu entendo que não se cai uma folha assim que o Orixá permita. E eu acredito que tudo que Lula fez e o que ele significa, o que ele passa a significar para todos aqueles que acreditam nos direitos humanos, que acreditam que o Brasil tem potencial, que a nossa população merece um lugar melhor no mundo, é só mesmo sendo acolhido e cuidado por todas as divindades, por todos os orixás. E eu peço muito a Exu que abra os caminhos do Lula, que leve ele para um caminho mais justo, para que Xangô acolha a justiça. Infelizmente, no momento, na Terra, no Brasil, a gente não pode, eu não consigo dizer que a gente tem a justiça no Brasil no momento. Então, que Xangô pegue essa causa, que é o nosso pai da justiça, e que nos dê um caminho melhor, né? Porque Lula livre é todo um povo livre, né? Lula livre é uma nação livre. Maravilha. Lula livre é todo povo livre. Lula livre é toda uma nação livre. Exato. Legal.
Gente, essa é a Ialorixá, mãe de Santa Adriana de Nanã, nossa segunda rodada de conversa. Vai haver outras. Uma hora dessa a gente vai retomar e logo, logo vocês vão ler o artigo dela sobre a espiritualidade de Lula no livro que nós pretendemos lançar em breve pela editora 247. Adriana, Motumbá, Motumbá, Nanã. Motumbá, Xé Motumbá, muito obrigada. Agradeço imensamente. Hoje, sexta-feira do Oxalá, que Oxalá abrange os nossos corações, que abrange os corações desses intolerantes, desses racistas, dessas pessoas que estão pregando a violência, que Oxalá cubra essas cabeças com o seu alá branco e tire essa nuvem ruim da mente deles e de seus corações, leve suas tristezas, porque eu imagino que devem ser pessoas muito infelizes para ter tanto ódio, né? Devem ser pessoas muito infelizes e que traga mais amor aos corações deles e aos nossos corações, que nos proteja, que lhe proteja, Mauro, que esse caminho que você... que é um caminho esse canal aqui, né? É um caminho que você trilha, onde trabalha, abre espaço para a gente refletir a espiritualidade de vários aspectos, e isso é fundamental para nós brasileiros, devido a tudo que a gente já conversou aqui, e ter um canal plural como o seu é fundamental. Muito obrigada, obrigada a cada um que mandou pergunta. Eu vou tentar depois responder lá, aqueles que a gente não pôde responder aqui, e agradeço imensamente pelo carinho seu e de todos aqui. Puxa, Adriana, a sua presença é luminosa, luminosa, é uma luz para nós, para todo mundo. Tenho certeza que todo mundo que assistiu está muito inebriado e maravilhado com a sua luz lançada sobre todos nós. Sinto-me muito abençoado por você. Axé, axé. Axé. Paz e bem, axé, gente. A gente vai estar junto, sempre.